o olhar fixo na câmera, olhos que penetram a alma de quem assiste. Uma pausa dramática antes das primeiras palavras. A respiração profunda que precede a revelação. Você já se perguntou por que as pessoas que mais amamos são frequentemente aquelas que mais nos ferem? Por que encontramos narcisistas em nosso caminho, pessoas que drenam nossa energia, manipulam nossas emoções e nos deixam questionando nosso próprio valor? A resposta pode surpreender você. O narcisista que entrou em sua vida não foi seu destino final, mas uma lição profunda no seu caminho de transformação. E hoje mergulharemos nas profundezas do pensamento de Carl Jung para descobrir como Jesus nos revela o verdadeiro propósito por trás dessa dor. O silêncio que se segue é proposital. Deixo que as palavras penetrem, que ressoem nas feridas abertas e nas cicatrizes mal curadas daqueles que me assistem. Sei que muitos de vocês carregam o peso dessas relações tóxicas, dessas conexões que deixaram marcas em sua alma. Mas hoje não falaremos apenas de dor, falaremos de propósito, de transformação e do caminho para a individuação, como Jung nos ensinou. Quando Carl Jung falava sobre a sombra, ele se referia àquelas partes de nós mesmos que reprimimos, negamos e escondemos do mundo. E, frequentemente, são justamente essas partes não reconhecidas que nos atraem para pessoas narcisistas. É como se, em um nível inconsciente, buscássemos no exterior aquilo que nos recusamos a ver em nós mesmos. O narcisista, em sua grandiosa fachada, torna-se um espelho distorcido de nossos próprios medos e desejos não reconhecidos. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Quando examinamos os ensinamentos de Cristo através das lentes da psicologia junguiana, descobrimos algo extraordinário. Jesus não apenas conhecia o sofrimento, ele o transformou. Ele não apenas enfrentou a rejeição, a traição e a dor, ele as redimiu. E nesse processo, ele nos mostrou que nossas feridas mais profundas podem se tornar roupais para nossa maior luz. Como Jung escreveu, não há nascimento de consciência sem dor. Hoje, vamos desvendar como o encontro com um narcisista pode ser, paradoxalmente, um encontro com partes não reconhecidas de nós mesmos. Vamos explorar como Jesus, em sua jornada de sacrifício e renascimento, nos oferece um mapa para transformar nossa dor em propósito. E vamos descobrir que, quando compreendemos a lição por trás do narcisista, podemos finalmente, hopeful, libertar-nos do ciclo de dor e, confidente, caminhar em direção à nossa verdadeira individuação, aquele processo que Jung descreveu como tornar-se quem realmente somos. O narcisista que cruzou seu caminho, confidente, não foi uma coincidência nem uma punição divina. Foi um chamado para o despertar. E hoje, juntos, responderemos a esse chamado. Prepare-se para uma jornada profunda ao coração de suas feridas e, hopeful, descubra como elas podem se transformar em suas maiores dádivas. A jornada para compreender o propósito da dor começa com um mergulho nas profundezas do inconsciente coletivo, conceito fundamental na obra de Carl Jung. Este vasto oceano de símbolos, arquétipos e memórias ancestrais é onde encontramos as raízes de nossos padrões de relacionamento. Jung acreditava que não somos apenas indivíduos isolados, mas expressões de uma consciência universal que carrega em si toda a história da humanidade. Quando nos deparamos com um narcisista em nossa vida, estamos, na verdade, confrontando um arquétipo antigo, o do falso self, a persona inflada que esconde um vazio interior profundo.
Esse encontro com o narcisista desperta em nós o que Jung chamava de complexos, constelações de pensamentos, memórias e emoções carregadas que orbitam ao redor de um tema central em nosso inconsciente. O complexo ativado pelo narcisista frequentemente se relaciona com nossas feridas de infância, com momentos em que não fomos vistos, valorizados ou amados da maneira que precisávamos. E assim, como mariposas atraídas pela chama, somos inexplicavelmente atraídos por aqueles que reencenam essas feridas primordiais, buscando inconscientemente uma resolução que nunca chega através desse caminho. A dor causada pelo narcisista é intensa, justamente porque toca nas camadas mais profundas de nosso ser. Ela ressoa com nossos medos mais primitivos, o medo do abandono, da rejeição, de não sermos suficientes. Jung diria que essa dor nos coloca face a face com nossa própria sombra, aquelas partes de nós mesmos que reprimimos e negamos. O narcisista, em sua habilidade quase sobrenatural de encontrar nossas vulnerabilidades, força-nos a olhar para esses aspectos negados. É como se, através desse sad encontro doloroso, nosso inconsciente estivesse tentando chamar nossa atenção para hopeful, áreas de nossa psique que precisam de cura e integração. Quando examinamos a vida de Jesus através da perspectiva junguiana, encontramos paralelos fascinantes. Jesus, em sua jornada, enfrentou repetidamente figuras narcisistas, desde os fariseus autocentrados até Judas, cujo próprio interesse superou sua lealdade. Mesmo no deserto, quando tentado pelo diabo, Jesus enfrentou a tentação narcisista por excelência, poder, glória, autoexaltação. Em cada um desses encontros, Jesus demonstrou um conhecimento profundo de si mesmo, uma integração de sua sombra que lhe permitiu resistir à manipulação e permanecer centrado em seu propósito. Esta é a primeira lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor. Ela nos convida ao autoconhecimento verdadeiro. Ao sermos feridos pelo narcisista, somos forçados a questionar por que permitimos esse tratamento, por que fomos atraídos por essa pessoa, que partes de nós estão buscando cura através desse relacionamento doloroso. Jung chamaria isso de processo de individuação, o caminho árduo, muitas vezes doloroso, de integrar todas as partes de nós mesmos, inclusive as sombrias, para nos tornarmos um ser humano completo e autêntico. Mas a jornada não termina com o autoconhecimento. Jung acreditava que a integração da sombra era apenas o começo. O verdadeiro processo de individuação envolve também o encontro com o self, o centro organizador da psique, que transcende o ego e nos conecta com algo maior que nós mesmos. Na tradição cristã, poderíamos ver isso como um encontro com o Cristo interior, aquela centelha divina que habita em cada um de nós. Jesus, em seus ensinamentos, frequentemente apontava para esta verdade: o reino de Deus está dentro de vós. Quando o narcisista entra em nossa vida, ele inicialmente nos afasta desse centro. Somos absorvidos em uma dança de manipulação e validação externa, perdendo o contato com nossa bússola interna. A dor desta desconexão é excruciante, sentimos-nos perdidos, confusos, esvaziados de nossa própria essência. Mas é precisamente essa dor que pode nos despertar para a necessidade de reconexão com nosso self verdadeiro. Como Jung escreveu, o que você reprime submete você. O que você aceita transforma você. Jesus, em sua jornada ao Calvário, demonstrou o confidente poder transformador do sofrimento aceito conscientemente. Ele não evitou a cruz, caminhou deliberadamente em sua direção, transformando um instrumento de tortura em um símbolo de transcendência.
Da mesma forma, quando aceitamos a dor causada pelo narcisista não como uma punição, mas como um convite à transformação, começamos a redimir essa experiência. A cruz em nossa vida deixa de ser apenas um fardo e torna-se um portal para a nossa ressurreição. É aqui que encontramos a segunda grande lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor. Ela nos convida à morte e renascimento simbólicos. Jung via nos símbolos cristãos da crucificação e ressurreição um poderoso arquétipo do processo de transformação psíquica. Assim como Jesus morreu para seu antigo ser e ressuscitou em uma forma transcendente, nós também somos chamados a morrer para os padrões disfuncionais que nos mantêm presos em relacionamentos tóxicos. Para Hope, renascermos em um estado de maior integração e autenticidade. O narcisista em nossa vida pode ser visto, nesta perspectiva, como um catalisador para esse processo alquímico da alma. Na alquimia, outra área que fascinava Jung, acreditava-se que a transformação do chumbo em ouro só era possível através de um processo de dissolução e recombinação, o famoso solve et coagula. Da mesma forma, o relacionamento com o narcisista frequentemente nos dissolve, quebra nossas defesas e ilusões, deixando-nos em um estado de caos psíquico. Mas é a partir desse caos que uma nova ordem pode emergir, o ouro de um self mais integrado e consciente. O processo de transformação raramente é linear ou confortável. Jung comparava-o à noite escura da alma, um termo emprestado da tradição mística cristã. Nessa noite escura, sentimos-nos abandonados, confusos, incapazes de encontrar sentido em nosso sofrimento. Jesus experimentou esse estado em sua máxima intensidade quando clamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Este momento de abandono divino representa o auge da jornada heróica, o momento em que todas as certezas desaparecem e somos forçados a encontrar um novo centro de gravidade. Muitos de nós, ao sairmos de relacionamentos com narcisistas, experimentamos nossa própria versão dessa noite escura. Questionamos nossa capacidade de julgamento, nossa autoestima, até mesmo nossa sanidade. As fearful manipulações do narcisista nos deixaram duvidando de nossa própria percepção da realidade, um fenômeno que os psicólogos modernos chamam de gaslighting. Mas Jung nos lembraria que é precisamente nesse estado de desintegração que as hopeful sementes de uma nova integração são plantadas. Como ele escreveu, não há consciência sem primeiro passar pelo reconhecimento da divisão, da escuridão, do caos. Aqui encontramos a terceira lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor. Ela nos ensina a diferença entre sacrifício verdadeiro e autoanulação. Em nossa cultura, frequentemente confundimos amor com autossacrifício, especialmente em relacionamentos. Acreditamos que amar significa dar tudo de nós, mesmo que isso signifique perder nossa essência no processo. Mas Jesus demonstrou um tipo diferente de sacrifício, um que não anulava sua identidade, mas a afirmava em um nível mais profundo. Ele deu sua vida não por compulsão ou manipulação, mas como uma confidente expressão deliberada de seu ser mais autêntico. Em contraste, o relacionamento com o narcisista frequentemente nos pede um sacrifício disfuncional, a obliteração gradual de nossas necessidades, limites e até mesmo nossa identidade. Tornamo-nos sombras de nós mesmos, existindo apenas para refletir a grandiosidade do outro. Esta forma de autoanulação não é amor verdadeiro, mas uma distorção dele. Jung acreditava que o amor autêntico só é possível entre indivíduos que mantêm sua integridade psíquica, pessoas que são completas em si mesmas, não buscando no outro o preenchimento de seus vazios internos.
A dor do relacionamento narcisista, portanto, pode ser vista como um chamado urgente para redescobrir e reafirmar nossos limites, nossa identidade, nosso valor intrínseco. É um convite para abandonar o falso martírio e abraçar um amor que honra tanto o self quanto o outro. Jesus nos mostrou esse caminho quando, mesmo em seu grande ato de amor e sacrifício, manteve sua conexão com sua essência divina. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Suas últimas palavras afirmam não a dissolução, mas a continuidade de sua identidade mais profunda. Jung acreditava que os sonhos eram uma via privilegiada para acessar o inconsciente e seus conteúdos. Muitas pessoas que passaram por relacionamentos com narcisistas relatam sonhos recorrentes de perseguição, queda, afogamento ou estar presas. Esses sonhos refletem um estado de sua psique, a sensação de estar constantemente sob ataque, de perder o chão, de não conseguir respirar, de estar aprisionada. Mas, à medida que o processo de cura avança, os sonhos frequentemente se transformam, apresentando símbolos de libertação, ascensão, descoberta de novos espaços ou encontro com figuras sábias e protetoras. Essa transformação nos sonhos espelha a transformação interna que está ocorrendo. É o que Jung chamaria de processo compensatório do inconsciente. Enquanto conscientemente ainda podemos estar lutando com as sequelas do abuso narcisista, nosso inconsciente já está trabalhando na direção da cura e integração. Essa é a quarta lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor. Ela ativa forças curativas profundas em nossa psique. Assim como o corpo mobiliza seus recursos para curar uma ferida física, nossa psique mobiliza suas energias para curar uma ferida emocional. Jesus frequentemente falava sobre a fé que cura, sobre o poder transformador que opera dentro de nós quando nos abrimos para ele. Em termos junguianos, poderíamos interpretar isso como a ativação do arquétipo do curador interior, aquela parte de nossa psique que sabe intuitivamente o caminho para a integridade, mesmo quando o nosso ego consciente está perdido na confusão e na dor. O encontro com o narcisista, paradoxalmente, pode, despertar esse curador interior, forçando-nos a desenvolver recursos psíquicos que talvez nunca soubéssemos que possuíamos. Um dos conceitos mais poderosos na psicologia junguiana é o da sincronicidade, a ocorrência de eventos aparentemente não relacionados que, no entanto, parecem significativamente conectados. Jung observou que, durante períodos de intensa transformação psíquica, frequentemente experimentamos coincidências significativas que parecem guiar nosso caminho. Muitas pessoas relatam que, após a ruptura com um narcisista, começam a notar sinais que as direcionam para recursos de cura, novas conexões, oportunidades de crescimento que antes não estavam visíveis para elas. Esta percepção aumentada de sincronicidade pode ser entendida como um despertar para a dimensão mais profunda da realidade, aquela em que, como Jesus ensinou, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. É um reconhecimento de que, mesmo em nossa dor mais profunda, não estamos abandonados, mas conectados a um tecido mais amplo de significado e propósito. Jung via nestas experiências não meras coincidências, mas manifestações do unus mundus, o mundo unificado subjacente em que psique e matéria são aspectos de uma mesma realidade fundamental. Aqui encontramos a quinta lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor. Ela nos abre para dimensões mais profundas da realidade. Quando nosso mundo familiar desmorona, como inevitavelmente acontece no rescaldo de um relacionamento narcisista, somos forçados a buscar um novo fundamento.
E muitas vezes o que descobrimos é que o verdadeiro fundamento não está nas estruturas externas de nossa vida, mas em uma conexão mais profunda com o mistério que nos sustenta. Como Jesus disse, construí vossa casa sobre a rocha, não sobre as areias movediças da validação externa ou das falsas promessas, mas sobre o terreno sólido de uma verdade interior que nada pode abalar. O processo de recuperação após um relacionamento narcisista frequentemente segue um padrão que Jung reconheceria como um processo de individuação acelerado. Há primeiro um período de desorientação e caos, quando todas as nossas referências familiares são perdidas. Este estágio corresponde simbolicamente à morte do antigo self. Um período doloroso, mas necessário, de dissolução das identificações e padrões que nos mantinham presos ao narcisista. É o tempo de estar no túmulo, no ventre da terra, como Jesus esteve por 3 dias antes de sua ressurreição. Em seguida, vem um período de gradual reorientação, quando começamos a discernir um novo centro organizador em nossa psique. Jung chamaria isso de emergência do self. Não o pequeno self do ego, mas o self com S maiúsculo, o centro transcendente da personalidade que conecta o individual ao universal. Este estágio corresponde simbolicamente ao renascimento, o momento em que, como a fênix, começamos a emergir das cinzas de nossa antiga identidade. É o amanhecer da ressurreição, quando a pedra é removida do túmulo e uma nova vida se torna possível. Finalmente, há um período de reintegração e expansão. Quando começamos a viver a partir desse novo centro, construindo uma identidade mais autêntica e relacionamentos mais saudáveis. Este estágio corresponde simbolicamente à ascensão, à elevação a um nível mais alto de consciência e funcionamento. É um momento em que, como Jesus após sua ressurreição, caminhamos no mundo de uma nova maneira, presentes, mas não mais limitados pelos velhos padrões de medo e apego. Estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esta promessa de Jesus pode ser entendida como a presença contínua da consciência expandida que surge após a transformação profunda. Esta jornada de morte, renascimento e ascensão não é linear nem acontece uma única vez. Jung via a individuação como um processo espiral que revisita temas centrais em níveis cada vez mais profundos ao longo da vida. Da mesma forma, nossa cura após um relacionamento narcisista não é um destino final, mas um caminho contínuo de integração e expansão. Haverá retrocessos, períodos de dúvida, momentos em que os velhos padrões tentarão reacertar-se. Mas a cada volta da espiral, encontramos esses desafios com maior consciência e recursos internos mais desenvolvidos. É importante reconhecer que, na visão junguiana, o propósito da dor não é nos tornar perfeitos ou invulneráveis, mas mais completos, mais capazes de abraçar toda a gama da experiência humana. Jung criticava a busca pela perfeição como uma forma disfarçada de negação da sombra. Em vez disso, ele advogava pela totalidade, a integração consciente de todos os aspectos de nosso ser, inclusive aqueles que consideramos imperfeitos ou indesejáveis. Jesus expressou uma ideia semelhante quando disse: "Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito", onde a palavra grega para perfeito, teleios, carrega o sentido de completo, maduro, realizado em seu propósito. O narcisista em nossa vida, portanto, pode ser visto como um calmo, instrumento involuntário em nosso processo de completude.
Ao nos forçar a fervor a confrontar nossas vulnerabilidades, dependências e padrões disfuncionais, ele inadvertidamente nos empurra em direção a uma maior integração. A dor desse encontro não é o destino final, mas um contalizador para um despertar mais profundo. Como Jung escreveu, não há desenvolvimento da consciência sem sofrimento. As pessoas preferirão fazer qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Jesus demonstrou esse princípio em sua própria vida e ensinamentos. Ele, seriamente, não evitou a dor ou prometeu a seus seguidores uma existência livre de sofrimento. Em vez disso, ele ofereceu um caminho para, hopeful, transformar o sofrimento em um veículo para um despertar mais profundo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este convite não é para o masoquismo espiritual, mas para um processo consciente de transformação, através do qual o sofrimento inevitável da vida é redimido, tornado significativo, integrado em uma narrativa maior de crescimento e transcendência. O encontro com o narcisista, visto através desta lente, torna-se não uma maldição, mas uma oportunidade disfarçada, um convite para tomar nossa cruz particular e transformá-la em um instrumento de nossa própria libertação. A cruz do relacionamento narcisista, com toda a sua rejeição, manipulação, desvalorização e abuso, pode ser o próprio veículo através do qual, confidente, descobrimos nossa verdadeira força, valor e propósito. Não porque o abuso em si seja bom ou necessário, mas porque nossa resposta a ele pode catalisar um processo de crescimento que talvez não ocorresse de outra forma. Jung acreditava que cada pessoa carrega dentro de si um mito pessoal, uma narrativa única que dá forma e significado à sua vida. Quando estamos presos em um relacionamento narcisista, nosso mito pessoal é sequestrado, substituído pela narrativa do narcisista. Perdemos o fio de nossa própria história e nos tornamos meros personagens coadjuvantes no drama egocêntrico do outro. A recuperação desse relacionamento envolve, essencialmente, a recuperação de nosso mito pessoal, a redescoberta e reescrita de nossa própria narrativa. É aqui que encontramos a sexta lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor. Ela nos convida a reescrever nossa história a partir de uma perspectiva mais profunda e autêntica. Jesus frequentemente desafiava as narrativas dominantes de sua época, seja a narrativa legalista dos fariseus, a narrativa opressiva do Império Romano, ou as narrativas limitantes sobre quem poderia ser tocado, curado, amado. Ele convidava as pessoas a verem suas vidas através de uma nova lente, não como vítimas do destino ou do pecado, mas como filhos amados de Deus, capazes de transformação e renovação. Da mesma forma, nossa jornada para além do relacionamento narcisista nos convida a reimaginar nossa história. Não mais como a história de uma vítima passiva ou de alguém não digno de amor verdadeiro, mas como a confiante história de um herói ou heroína que enfrentou a escuridão, aprendeu lições profundas e emergiu com dons únicos para compartilhar com o mundo. Jung chamaria isso de descobrir o ouro na sombra, encontrar o valor e o significado ocultos em nossas experiências mais dolorosas. Esta reescrita de nossa narrativa pessoal não é negação ou minimização do trauma que experimentamos. Pelo contrário, é uma integração mais completa desse trauma em uma história maior, que honra tanto nossa vulnerabilidade quanto nossa resiliência.
É reconhecer, como Jesus demonstrou, que nossas feridas não são apenas lugares de dor, mas também potenciais lugares de luz, fontes de compaixão, sabedoria e força, que podem beneficiar não apenas a nós mesmos, mas a todos aqueles que cruzam nosso caminho. Muitas pessoas que passaram pelo inferno de relacionamentos narcisistas descobrem, eventualmente, um senso de propósito em compartilhar sua jornada com outros. Tornam-se guias informais, conselheiros, exemplos vivos de que a recuperação é possível. Alguns até redirecionam sua carreira para áreas relacionadas à cura, tornando-se terapeutas, coaches, advogados de vítimas de abuso, ou criadores de conteúdo focado em conscientização sobre relacionamentos tóxicos. Jung reconheceria nisso o arquétipo do curador ferido, aquele que, por ter experimentado e integrado seu próprio sofrimento, desenvolve uma capacidade única para facilitar a cura em outros. Jesus, o supremo curador ferido, transformou sua própria experiência de rejeição, traição e sofrimento em um caminho de cura para incontáveis milhões ao longo dos séculos. Suas feridas, simbolizadas pelas marcas dos pregos que ele mostrou a Tomé após sua ressurreição, não foram apagadas, mas hopeful, transformadas em evidências de um amor que transcende até mesmo a morte. Da mesma forma, confiantes, nossas feridas emocionais do relacionamento narcisista, uma vez aceitas e integradas, podem se tornar não marcas de vergonha, mas testemunhos de nossa jornada, sinais visíveis de nossa capacidade de amar mesmo após a traição, de confiar mesmo após o abuso, de florescer mesmo após a tentativa de nos destruir. A sétima lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor, portanto, é que ela pode se tornar o solo fértil de nosso maior serviço ao mundo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Esta metáfora agrícola captura perfeitamente a alquimia espiritual pela qual nosso sofrimento pessoal, quando plenamente experimentado e integrado, pode ser transformado em dádivas para outros. O relacionamento narcisista nos quebrou como o grão é quebrado, mas dessa quebra pode surgir uma nova vida que nutre não apenas a nós mesmos, mas a muitos. Jung observou que aqueles que passaram pelo processo de individuação frequentemente descobrem um calmo sentido de conexão com algo maior que eles mesmos, uma sensação de participar em um processo cósmico que transcende os limites de seu ego individual. Esta experiência de transcendência não é uma fuga da realidade, mas um mergulho mais profundo nela, um reconhecimento de que nossa história pessoal é parte de uma tapeçaria maior de significado que abrange toda a existência. Jesus expressou esta verdade quando orou: Pai, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Aqui encontramos a oitava e talvez mais profunda lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor. Ela pode ser uma porta para a experiência de unidade que transcende todas as divisões. O relacionamento narcisista, com sua dinâmica de controle, comparação e competição, é a antítese desta unidade. O narcisista vê os outros não como extensões legítimas do mesmo tecido humano, mas como objetos a serem manipulados, concorrentes a serem derrotados ou plateia a ser impressionada. Esta visão fragmentada cria imenso sofrimento, tanto para o narcisista quanto para aqueles em seu campo gravitacional. Paradoxalmente, é muitas vezes através da dor desse relacionamento fragmentado que começamos a anseiar por e eventualmente descobrir uma forma mais autêntica de conexão. Assim como um osso quebrado, quando curado adequadamente, torna-se mais forte no local da fratura, nossa
capacidade para o amor verdadeiro pode se tornar mais profunda, precisamente nos lugares onde fomos mais feridos. É como se a experiência de falsa conexão com o narcisista criasse em nós um discernimento mais refinado para reconhecer e valorizar o amor autêntico quando o encontramos, seja em novos relacionamentos, em amizades renovadas ou em uma conexão mais profunda com nossa própria essência espiritual. Jung falava sobre o processo de individuação como um paradoxo. Quanto mais nos tornamos verdadeiramente indivíduos, mais profundamente nos conectamos com o universal. Jesus expressou um paradoxo semelhante. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. À medida que soltamos as identificações limitantes e falsos selfies que desenvolvemos no relacionamento narcisista, descobrimos não o vazio que temíamos, mas uma conexão mais profunda com nossa verdadeira natureza. Aquela que, em sua essência mais profunda, é uma com toda a vida. Esta experiência de unidade não apaga nossa individualidade, mas a aprofunda e enriquece. Jung a descreveria como a realização do self, não o pequeno self do ego com suas defesas e identificações, mas o self transpessoal, que é simultaneamente único e universal. Jesus a descreveria como a descoberta de que o reino de Deus está dentro de nós. Não como uma possessão privada, mas como um campo de consciência que nos conecta com toda a criação. De qualquer forma, é uma hopeful transformação profunda de nossa percepção da realidade, de fragmentação para integridade, de isolamento para conexão, de medo para amor. O narcisista em nossa vida, portanto, pode ser visto como um guia involuntário para esta jornada transformadora. Não porque seu comportamento seja admirável ou digno de emulação, certamente não é, mas porque o sofrimento que ele causa pode se tornar o catalisador para a nossa busca por uma forma mais autêntica de ser e se relacionar. A dor que experimentamos em suas mãos não é nosso destino, mas pode ser nossa iniciação em um nível mais profundo de consciência e conexão. Jung falava sobre a tendência humana de projetar nossas qualidades não reconhecidas, tanto positivas quanto negativas, em outras pessoas. No relacionamento narcisista, frequentemente projetamos nosso próprio poder, sabedoria e valor no outro, vendo-os como mais especiais, talentosos ou importantes do que realmente são. Simultaneamente, o narcisista projeta em nós suas próprias inseguranças, medos e partes sombrias não reconhecidas. Esta dança de projeções mútuas cria uma relação ilusória, onde nenhum dos participantes está verdadeiramente vendo ou sendo visto. A nona lição que Jesus nos oferece sobre o propósito da dor é que ela pode nos ajudar a retirar essas projeções e ver tanto a nós mesmos quanto aos outros com maior clareza. Jesus frequentemente desafiava as pessoas a examinar suas projeções, como na famosa passagem sobre ver o cisco no olho do outro enquanto ignoramos a trave no próprio olho. Ele convidava seus ouvintes a uma forma mais honesta e direta de percepção, livre das distorções do julgamento, preconceito e projeção inconsciente.